Tudo bem, pessoal? Esse é o vídeo 2, continuação do vídeo Saúde e Nutrição. Eu vou começar bombardeando com 7 informações muito importantes sobre a saúde. Avalie, pesquise. Nesse primeiro slide, eu coloquei uma pessoa fazendo exame do câncer de mama, para detectar o problema, depois que você adquire. No segundo slide, eu coloquei uma termografia, que consegue analisar 10 anos à frente. Então avalie qual você prefere fazer. O que tem 10 anos à frente ou o que tenha o poder de somente detectar o problema depois que você adquire. No terceiro slide, eu coloquei uma menina fazendo uma sauna seca, conhecido como uma sauna portátil. Para quem não assistiu o primeiro vídeo, volta lá porque eu expliquei bem qual é a função do suor, E para eliminar as toxinas é através do suor, E o suor tem a função de eliminar toxinas e resfriar o corpo, Então por isso, para quem não gosta de fazer caminhada, corrida, essa sauna seca vai ajudar muito, Mas vamos fazer uma caminhada, vamos suar, vamos correr, Mas essa sauna seca eu coloquei para muitas pessoas que não conseguem simplesmente até caminhar nem andar. É interessante essa sauna seca, tá bom? Para eliminar as toxinas. No quarto slide eu coloco referente ao açúcar, que eu comentei muito no primeiro vídeo. Eu não vou ficar batendo na tecla, volta lá no primeiro vídeo e assiste que você vai entender. Mas aí eu coloquei uma imagem que é bem interessante para a gente ver cada produto, a quantidade de açúcar, principalmente na coca, no energético, no suco, e o principal de todos eles é a água, que não tem açúcar. E lembra, volta no primeiro vídeo que eu falei, porque a água da rua tem cloro, é importante uma água filtrada, principalmente ionizada. No quinto slide eu coloco uma receita de anti-inflamatório natural, com azeite, cúrcuma, pimenta do reino e mel. A pimenta do reino é para potencializar a cúrcuma, conhecido como açafrão, falso açafrão, conhecido também como turmérico. No sexto slide eu coloquei uma pessoa doando sangue, por quê? Tem muita pessoa com a ferritina alta também. Tem pessoas com a ferritina baixa, E as pessoas com ferritina alta que ninguém sabe o tratamento. Muita pessoa não sabe o tratamento. Principalmente os médicos. Basta doar sangue. Abaixa a ferritina. Olha que interessante. Um simples ato que pode ajudar muitas outras pessoas com doação de sangue. E depois essa pessoa tem que suplementar com alfa-lipóico para não prejudicar o fígado. É bastante interessante essa informação. No sétimo slide eu coloco referente à acetilcisteína. A acetilcisteína serve para eliminar secreções no pulmão, no nariz, na cabeça. Tem pessoa que está com dor de cabeça e toma remédio para relaxar a musculatura. Na verdade é simplesmente secreção na cabeça. Então é muito importante a acetilcisteína. E vamos começar o vídeo. Então vamos lá. Esse primeiro slide, eu coloquei os números. Por que eu coloquei os números? Para mostrar que a raiz da saúde eu busquei bem a fundo. Você sabe o que é o número 1? Como surgiu? Segundo o Antigo Egito, como mostra nesse slide, o número 1, ele se deu o nome de número 1 porque ele tem um ângulo. Número 2, 2 ângulos. Olha que interessante, 3, 3 ângulos, 4, 4 ângulos, 5, 5 ângulos, e assim por diante, 6, 7, 8 e 9, 9 ângulos. Então eu busquei bem a fundo o significado das coisas, como pode ajudar, Então vamos avaliar e pesquisar bem a fundo.
O primeiro slide, né, depois desse eu mostro os tópicos dos temas que eu vou abordar aqui. Vamos lá, o primeiro vai ser sobre as células troncos, vou falar um pouco sobre ozonioterapia, sobre detox, como repor os nutrientes, reposição hormonal, refluxo, falta de ácido nítrico, vou falar um pouquinho sobre as adrenais, cigarro e bebidas alcoólicas. Vou começar sobre as células tronco. As células tronco é bem interessante, né, que é um pouco escondida no meio da sociedade e ninguém sabe como aplicar essas células troncos. Né, ela tem a capacidade de regenerar um órgão. Né, eu tenho certeza que futuramente, né, o mercado vai ser vendido através de órgãos, né, regenerado pelas células tronco. Né, um coração, um olho, ossos defeituosos no nosso corpo. Né? Então, as células tronco têm essa capacidade de regenerar e é incrível. Né? Infelizmente, deve estar no mercado para pessoas que têm dinheiro, né? Mais específico nos Estados Unidos. Né? Então, não posso deixar de falar das células tronco, que eu sei que futuramente, né, vai continuar falando bem a fundo disso. Né? No segundo slide eu coloco ozonioterapia. Tá no nosso meio, né? É difícil de encontrar um profissional qualificado, né? Mas a ozonioterapia consegue achar sim. Ela tem capacidade de tratar mais de 300 enfermidades, né? Eu gosto de falar assim, né? Tem vezes que o jornalista fala assim, uma camada de ozônio vem pela frente, mostrando que a cidade de São Paulo, né, tá muito contaminada. Né? Só que é interessante que a gente imagina que o ozônio vem para contaminar a cidade. Né? Só que é o contrário. Né? O ozônio é o poder da natureza, né, para desintoxicar a nossa cidade. Quando a gente nasce, né, a gente tem uma dificuldade que é de respirar. O ozônio tem tudo a ver com o oxigênio, o elemento que traz a vida. Né? Pode ver que você nasce, chora de tanta dor e dificuldade para sugar, respirar, puxar o ar. Né? Então, um dos elementos que traz a vida, não pode faltar, é o oxigênio. Né? E a ozonioterapia tem tudo a ver, né, um pouquinho com isso. Né? Então, pesquisem bem a fundo sobre ozonioterapia, que é uma das chaves que ajuda muito o nosso corpo de uma forma geral, global. O próximo tópico é o detox. Né? Tem que eliminar através da urina, através das fezes, através do suor. Né? E nada como o limão. Limão é muito importante. Né? Se possível, eu tento colocar todas as manhãs metade de um limão espremido com água. Né, que é antifúngico, antibactéria, tem muitos outros benefícios, né, para contra a gripe, tosse e tudo mais. Né, tem o que mais? Tem o Lugol, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, tem os lactobacilos, né, que é ele que vai ajudar muito na microbiota intestinal, que eu comentei no último vídeo. Né? Então tem muito suplemento a ver com lactobacilos que ajuda muito mais do que o iogurte, né? Yakult. Então a gente precisa de uma comitiva de nutrientes, precisa de vitamina A, B, C, D, E, K. Né? Então, a gente pode comer um prato de macarrão e pode estar bem alimentado, mas não está bem nutrido. Vou repetir de novo, reflita bem nessa frase. Né? Você pode comer uns 10 hambúrguer, né? Tá bem alimentado, mas não está bem nutrido. Né? Os nutrientes levam para os olhos, para o ouvido, para o coração, para os ossos e para os músculos. Né? Então já estou mostrando para você
como é importante os nutrientes e atinge totalmente na minha aula para quem faz atividade física. Nesse slide eu coloquei os 7 alimentos mais nutritivos, mais saudáveis, que é o leite materno, é o ovo, é o óleo de coco, é o azeite, é o turmérico, que é o açafrão da terra, sal integral e o chocolate amargo. Aqui eu vou voltar no leite materno, porque é o seguinte: se aquela mãe bebe, se aquela mãe fuma, se aquela mãe não toma os nutrientes necessários, aquele bebê não vai nascer saudável, não vai crescer uma criança saudável. Aqui no sal integral, aquele sal branco, tem a tendência de subir a pressão. Mas convido você a fazer o teste com sal rosa do Himalaia em um copo de água e coloca um pouquinho de sal. A pressão vai cair. E cuidado para não ficar tonto na hora, mas é engraçado, porque a pressão baixa. E o sal rosa tem mais nutrientes no meio. Pesquisa a fundo, tem magnésio, tem selênio, tem uma pancada de nutrientes que faz um bem danado para a nossa saúde. Hoje em dia eu coloco somente na alimentação. No começo eu fazia bastante esse teste. Para quem tem dor de cabeça, ajuda a diminuir a dor de cabeça, pensando que é dor de cabeça e às vezes é uma coisa simples que você vai tratar de forma natural. O chocolate amargo, que na verdade é o cacau, tem que ser acima de 75% de cacau, que é super nutritivo também. Vou deixar para vocês pesquisar a fundo. Antioxidante, ajuda muito no corpo como um todo. Eu coloquei as especiarias. Quando você pesquisar o nome especiarias, vai entender que todas elas faz bem para nossa saúde. Comece a colocar no seu arroz, no feijão, nos legumes e vegetais. Tem comentado o sazon e o caldo quinor, que foge, não é uma especiaria. Se colocou o nome especiarias, todas elas faz bem para nossa saúde. Vou comentar um pouco de culinária japonesa. Tem os chucrutes, natto, miso, tempeh e queijos. Todos eles é interessante que é fermentados, são alimentos fermentados. Então quando você coloca para ferver, que faz toda a diferença, seja no alface, seja no couve, o tomate, são ricos em K2, então mata as bactérias, limpa o alimento, ajuda muito o nosso intestino. Então aqui eu vou começar a falar sobre os suplementos com ação global, geral, que ajudam no nosso corpo todo. Nesse slide eu coloquei, esse é um médico dinamarquês, o nome dele é Dr. John Jimber, considerado pai do ômega 3, estudou por um tempo a vida dos esquimós e percebeu que eles eram um povo que não tinha em seus históricos de vida doenças tais como acidente vascular cerebral, câncer, artrite, outras doenças degenerativas. Então ele trouxe a amostra de sangue desses esquimós, dos quais foram analisados, que descobriu que seus hábitos alimentares, que eles comiam muita gordura, mas uma gordura diferente, rica em óleo de peixe, mais conhecida como ômega 3, que se trata de uma combinação de ácidos graxos, como EPA, que é o ácido eicosapentaenoico, que é conhecido também como DHA, que é um ácido, e eles consumiam cerca de 14 gramas por dia. Então olha lá como é importante o ômega 3. Ele tem ação geral em todo o nosso corpo,
para a mente, os músculos, os ossos, os nervos. Então é um que eu super indico e não pode ficar sem ele. Esse outro suplemento todo mundo conhece, é o magnésio. É interessante que o Brasil ele é pobre em magnésio. Onde se encontra magnésio é próximo das montanhas vulcânicas. Então a nossa água é um pouco pobre em magnésio, o nosso solo é pobre em magnésio, o nosso alimento é pobre em magnésio. O magnésio ele tem ação mais de 300 reações dentro do nosso organismo. O magnésio não consegue se medir em um exame de sangue. Ele se mede dentro da célula comum na hemácia, no glóbulo vermelho. Então ele é dentro da célula. Então, para achar um médico que vai medir isso, vai ter que rodar muito. Eu sei que tem, mas é difícil. A K2 eu não posso ficar sem falar dela, porque a vitamina D vendeu de uma forma que foi contaminante no mercado, para passar gripe, para passar dor nos ossos. Só que é o seguinte, se você tomar a vitamina D sem a K2, é problema. Para entupir as artérias, as veias do coração, 2 palitos. A K2 ela funciona como um GPS. Ela leva a vitamina D para os ossos e para os músculos. Então a K2 vem como um GPS. Ela que guia a vitamina D. O que eu posso falar mais da K2? Que foi um dentista, interessante, foi um dentista que encontrou na ilha as pessoas que não tinham cárie nos dentes, que não tinha doença nos ossos, e na época foi conhecida como o elemento X, foi esse o nome que ele deu. Então a K2 puxa na história que é bem interessante, porque ela ajuda muito a vitamina D levar para os ossos e para o músculo. E é um prazo aí no máximo de 6 meses, que vai ter total influência para mudar até mesmo no exame de sangue, para subir a vitamina D. Nesse slide eu tenho que falar sobre o Lugol. É outra coisa muito completa. Saiu da sociedade, que ninguém sabe como, conhecido também como iodo. Só que é o iodo inorgânico, que vem com iodo e iodeto. Os dois têm sua função, que vai ajudar mais na tireoide e vai ajudar mais no estômago. Aí eu coloquei os benefícios, cicatrização rápida, antibacteriano, antifúngico, antiviral, antiparasítico, anticâncer, agente de detox. É interessante que o Lugol ele ajuda muito no tratamento da tireoide, diversos cistos no corpo, mioma e entre outros. Eu tomo 2 gotinhas de Lugol todo dia. Já estou praticamente há uns 8 meses fazendo isso. Mas só que já conheço pessoas mais de 7 anos, e o Lugol é necessário para utilizar o resto da sua vida. São coisas que vai manter seu corpo saudável, e quem quer chegar em uma idade avançada, sem a ajuda de outras pessoas, que seja para colocar um copo de café na boca, que seja para tomar um banho sozinho, é muito importante pensar nesses mínimos detalhes. Pesquise a fundo, Lugol, que você não vai se arrepender. Esse suplemento que eu coloquei é muito importante para ajudar em todos os outros. Cloridrato de betaína. É muito importante porque assim, é o seguinte, você vai no médico e fala que está sentindo um incômodo, um refluxo, acidez no estômago, uma queimação, coisa que não consegue nem dormir de tanto que arde o estômago. E muitas das vezes o médico pega e fala para você que você tem excesso de ácido nítrico, e na verdade você tem a falta
né? Ele passa para você na sequência o omeprazol. O omeprazol tem um beta-bloqueador, né, que na verdade vai adormecer o seu estômago e vai passar a dor momentaneamente. Passou o efeito do remédio, volta a dor de estômago, né? Volta a ter refluxo, azia, enjoo e tudo mais, né? Então, o cloridrato de betaína, ele serve para aumentar o ácido nítrico do nosso estômago, porque você está em falta, né? Então, e vai ajudar muito na absorção de todos os outros suplementos, porque a acidez do estômago ajuda a digerir melhor, né, os nutrientes, tanto que tem nos alimentos, tanto que tem nos próprios suplementos e até mesmo nos medicamentos, né? Então não podemos ficar sem o cloridrato de betaína. Esse slide é muito importante, preste atenção que aqui vai ser uma aula, né? Beta bloqueador. Pesquise, avalia, porque se você chegou até aqui, né, tem que analisar bem a fundo, né, daqui para frente como que você pode viver, né? Os betas bloqueadores são os hormônios de adrenalina e noradrenalina, né? A baixa adrenalina e a noradrenalina automaticamente abaixa o cortisol, deixando mais estressado. A pressão sanguínea baixa, fraqueza, tontura, náuseas, vômitos, desconforto abdominal, constipação, disfunção sexual, perda de memória, confusão e retenção de líquido. Tudo isso por causa de um remédio. E se você pesquisar na internet como eu estou falando, beta-bloqueador, vai entender do que eu estou falando. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Se os remédios abaixam a adrenalina e a noradrenalina, né, vai atingir sua glândula da tireoide, vai atingir as adrenais, que produz cortisol. Vou colocar a imagem das adrenais aí, né? Se bloqueia as adrenais que produz o cortisol, você fica mais estressado, né? Sendo assim, tem um suplemento que se chama hidrocortisona para repor o cortisol que está faltando, para você não se estressar, porque há 20 anos atrás você não tem a mesma paciência, né, do que há 20 anos atrás. Então é muito importante analisar isso que eu acabei de falar, né? Então os remédios vai atingir o seu cérebro, vai atingir o coração, vai atingir todos os seus hormônios, que pode ser medido através da saliva, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, achei, né? Que a saliva, né, serve para medir o estradiol, progesterona, testosterona, adreia e cortisol, né? Esses exames eu estou colocando aqui na saliva porque muito médico faz através do exame de sangue, só que tem que ser feito através da saliva para encontrar um resultado mais confiável, né? Se o médico faz exame de sangue, talvez ele já não entende muito bem. E é interessante que muita pessoa fala assim, eu não sou a favor de fazer reposição hormonal, né? Só que é o seguinte, né? Eu vou colocar você para pensar agora, né? Você está perdendo estradiol, progesterona e testosterona, né, ao decorrer da vida. Conforme você vai envelhecendo, os órgãos vão envelhecendo, os hormônios que deixam o seu corpo mais forte, seus ossos mais fortes, seu músculo mais forte, vai diminuindo, né? Qual que é a ideia? É você imaginar que precisa fazer essa reposição hormonal para você voltar a ficar um pouquinho mais jovem, né? Vai perder ao decorrer da vida, é lei da vida. Porém, né, é necessário fazer essa reposição hormonal para você conseguir dormir melhor, para você ter força muscular, para os seus ossos não ficar tão fracos, né, para não atingir tanto o seu cérebro, você começa a ficar mais lento para responder, ninguém nem tem mais paciência de conversar com você. São coisas que atingem, né? Você faz uma pergunta para uma pessoa idosa, tem pessoas que você vai perceber meio a fundo. Fala quantos anos você tem, a pessoa.
tenho 90 anos. Tipo, demora muito, entendeu? Tudo vai ficando mais lento. Isso são quedas de hormônio. Bom, eu prometi falar do alcoolismo, né? Eu coloquei aí na tela a imagem do naltrexona, né? Que é utilizado para o tratamento da heroína, né? Que utiliza muito para alcoolismo. Puxa a bula na internet, bem interessante, né? Reza a lenda que a mulher começou a atacar na bebida, né? Ele ingeria, né? E o homem pegou e falou: ah, não faz, não quero mais tomar esse negócio, não. A bebida tá perdendo a graça. E diz que o homem parou de beber e ela começou a colocar no almoço dele escondido, né? E parou de dar aquele up, né? Aquela satisfação, né? Tanto para uma pessoa que bebe como uma pessoa que fuma, eles continuam fazendo isso porque causa prazer, né? Então esse naltrexona ajuda muito, né? Pesquise a fundo para quem tem um maridão que bebe e não tem limites, né? Esse é o medicamento. Já o tabaco, o cigarro é o seguinte, né? Quase a mesma coisa que eu falei do alcoolismo, né? Tá te dando prazer, né? Você fica menos ansioso, fica mais calmo, né? Ninguém vai querer ficar nervoso o dia todo, ficar estressado, acelerado, né? É o tipo de aluno que eu pego e já chega acelerado na aula, falo, faz mais devagar, ele faz mais rápido, né? Então me incomoda muito esse tipo de aluno, mas ao decorrer do tempo vai moldando, né? E eu coloquei o rapé e o chiclete de Nicorette. O rapé é o seguinte, ele que vai tirar o hábito, né? Você vai sentir o cheiro, né? E aquele cheiro vai causando uma vontade para ir parar de fumar, né? É difícil, mas você vai sofrer um pouco menos, né? E tem que ver se esse rapé é verdadeiro. Tem essa também, vai encontrar em uma loja de tabaco mesmo, né? E o chiclete de Nicorette é o que libera a nicotina, que dá prazer, né? Então toda vez que você sentir vontade de fumar, mastigar o chiclete e vai tentando, né, diminuir no fumo. Então é isso, pessoal. Segundo Albert Einstein, o importante é não deixar de fazer perguntas. Se inscreva no canal. Qualquer dúvida, entre em contato, ficarei feliz em responder. Abraço.